Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Hercílio Gonçalves da Igreja Assembleia de Deus no Saco dos Limões e hoje nós estudaremos uma lição de escola bíblica do nosso terceiro trimestre do ano de 2023. O tema que está sendo abordado é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje é a lição de número 5 e traz como título a dessacralização da vida no ventre materno. Lembrando que todas as nossas mensagens estão disponíveis nas nossas plataformas, nas redes sociais da AD Saco dos Limões, o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, faça parte desta obra. Também acompanhe as nossas páginas no Instagram e no Facebook. Seja o nosso parceiro. Inscreva-se, curta e compartilhe. Não saia daí, já voltamos em alguns segundos para a nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Pois bem, estamos dando início à lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical. O título dessa lição é a dessacralização da vida no ventre materno. O texto áureo dessa lição diz o seguinte: e eis que em seu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Você vai encontrar isso no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 31. A verdade a ser colocada em prática diz que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Temos uma leitura bíblica em classe e se você quiser acompanhar, você vai encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26 até o 33 e depois o versículo 39 ao versículo de número 45, que diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde estava ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Versículo de número 39 ao versículo de número 45 do mesmo capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Diz assim: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E ela disse: mas de onde me provém isso a mim, que venhas visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor foram ditas. A introdução da lição diz que Deus é o autor supremo da vida, conforme Gênesis capítulo 2 e versículo de número 7. Por isso as Escrituras valorizam desde a concepção do ventre materno. Você vai ver isso no livro de Salmos, capítulo de número 139, e o versículo que vão do 13 até os 16.
Assim, toda a ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, que desqualifica a autoridade bíblica e que faz apologia à cultura da morte infantil no útero, isso é uma ideia progressista. E essa ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Não saia daí, já em seguida o primeiro tópico desta lição. Voltamos em instantes. Estamos de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical e a lição de número 5, que traz como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. O primeiro tópico da lição é a concepção de Cristo. E o primeiro subtópico desse primeiro tópico diz o seguinte: o anúncio do nascimento de Jesus. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré, conforme relatado em Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 27. O ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1 e versículo 31. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? Lucas 1 e versículo 34. A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, conforme Lucas 1 e 26, pois o Cristo seria chamado de Nazareno, relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 2 e versículo de número 23. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José. Ele diz que seria da casa de Davi. Lucas 1, versículo 27, a parte B desse versículo. Essas informações, elas integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico, conforme está escrito no profeta Isaías, capítulo 7, e versículo de número 14, e também no livro dos Salmos, capítulo 89, versos 3 e 4. O segundo subtópico desse primeiro tópico fala sobre a miraculosa concepção. De que forma milagrosa isso aconteceu? O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular, diferente, única, miraculosa. Está escrito: descerá sobre ti o Espírito Santo, em Lucas 1 e 35, a parte A. E por isso declara que o menino, o santo, que será chamado Filho de Deus, conforme o relato de Lucas, capítulo 1, versículo 35, a parte B. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel, como um incentivo em sua fé. Ele disse: tua prima concebeu um filho em sua velhice. Lucas 1, 36 e a parte A. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficam grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 1, 36, a parte B. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. O terceiro subtópico desse primeiro tópico da lição fala sobre a bênção deste nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher, irmãos, é um milagre, conforme está escrito em Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 5. Pois Deus dotou um ser humano com a dádiva da procriação. Para a vivência da maternidade, segundo 30 de Gênesis, versículo 1 e versículo 2.
Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem, outra em idade avançada, conforme Lucas 1:34 e 36. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar o caminho do Senhor a um povo bem disposto, conforme o relato de Lucas, capítulo 1 e versículo 15 ao 17. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, segundo o relato de Lucas 1:32 e 33, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o Senhor, conforme Lucas 2 e versículo de número 11. Segura um pouquinho mais aí, mais um pouquinho somente, e nós já voltaremos com mais um tópico desta lição. Voltamos em instantes. Estamos de volta com mais uma das nossas lições de Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5, que traz como título a dessacralização da vida no ventre materno. Agora é o segundo tópico dessa lição, que traz como título a cultura da morte. E o primeiro subtópico desse segundo tópico fala sobre um projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre as suas pautas estão a legalização do aborto, da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mediante estratégias culturais e intelectuais e até políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, ou seja, o que é isso? É o descarte do ser humano com alguma malformação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Olha só, o direito à vida no útero ele é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto no seu ventre. O segundo subtópico desse segundo tópico fala sobre o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna ela insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. Sabe aquele slogan, meu corpo, minhas regras? É utilizado em defesa dessas liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e muitos outros. Qualquer opinião contrária é considerada a violação da liberdade humana. Não se pode falar nada contra isso, nem ao menos pregar contra esse assunto. Neste quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Você vai ver isso escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 28 e 29, que embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, e Paulo escreve isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo versículo de número 13. E ainda diz mais, e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo, conforme relato de Gálatas, capítulo 2 e versículo de número 20. O terceiro subtópico desse segundo tópico fala sobre a prática do aborto, que hoje é muito comum e defendido em muitas ideologias e principalmente em posições políticas de muitas nações. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione, que se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período de gestação.
Lá atrás, na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso no Antigo Testamento. Está relatado em Êxodo capítulo 21, versículo 22 e 23. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar, ou seja, não matarás. Êxodo capítulo 20 e versículo de número 13. Os intérpretes do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Isto é fato. Ok? Mas nós já voltamos, irmãos. É um pequeno intervalo e já voltamos agora com o terceiro tópico dessa lição. Não saia daí. Olá, estamos de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical. É a lição de número 5, que traz como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. O terceiro tópico dessa lição é sobre a sacralidade da vida. E o primeiro subtópico desse terceiro tópico vem dizer que a vida é inviolável. Irmãos, a vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, que é o autor e a fonte originária do fôlego da vida. E nós vamos ver isso relatado no livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, e Jó confirma isso no capítulo 12 e versículo de número 10. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida, conforme relato de Salmos, capítulo 36, versículo 9, e também do Salmo 90 e o versículo de número 12. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 10 e versículo de número 10. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana desde a concepção no útero materno não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida ou a morte. Você vai ver isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e versículo de número 6. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação da sua consequência e o desrespeito à vida humana, conforme relato da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, e também na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo de número 2. O segundo subtópico desse terceiro tópico fala sobre o começo da vida. Veja bem, as Escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação, segundo Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a sua concepção, conforme relato do livro de Salmos, capítulo 139 e versículo 13. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe, Salmo 139, versículo 14. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe, ou seja, ainda sem forma na sua formação. E Deus o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida, conforme relato do Salmo 139, versículo 15 e 16. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino, muito antes, de estar nascendo no ventre da sua mãe. Essa nova célula é um ser humano já e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Está escrito, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, e Paulo reforça isso, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, e versículo de número 20.
E eu finalizo esse terceiro tópico também com um terceiro subtópico que fala sobre a nossa posição cristã em relação a isso. A igreja que mantém o princípio teológico de autoridade bíblica, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, deve defender a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina ainda que a vida humana ela é sagrada em todas as etapas do seu desenvolvimento e não pode ser violada por nenhum tipo de cultura, conforme 1 Samuel capítulo 2 e versículo de número 6. Ratifica mais ainda que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. E Paulo escreve isso na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3 e versículo de número 8. Meus queridos, lembrando mais uma vez que todas as nossas mensagens estão disponíveis nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, da De Sacro dos Limões, o nosso canal no YouTube, que você deve se inscrever e aí também compartilhar e fazer também notória aí as nossas páginas como o Instagram e Facebook. Inscreva-se, curta e compartilhe para ser abençoado também. E vamos concluir essa lição. Chegamos ao final de mais uma lição de Escola Bíblica Dominical e eu finalizo dizendo acerca desse assunto. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas, está em Gênesis capítulo 9 e versículo de número 7. Mas ainda, a concepção de Cristo, lá no ventre de uma virgem, certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez, meus queridos, é uma agressão a um direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico, conforme João capítulo 10 e versículo de número 10. A Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Fecho as minhas palavras dizendo que está escrito em Jó capítulo 12 e versículo de número 10. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas vivas. Jó capítulo 12 e versículo de número 10. Nossa gratidão a Deus por esta oportunidade, meus queridos, de poder falar a palavra de Deus a todos vocês que nos assistem através do nosso canal do YouTube e que nos acompanham nas nossas redes sociais. Deus abençoe você e tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. A De Sacro dos Limões, edificando vidas, salvando almas.